Eu vou começar a discutir esse projeto, primeiro, também espantada com tanta polêmica. Porque vamos partir para a Constituição. Eu queria que os vereadores prestassem atenção, porque talvez não tenha ainda tido a oportunidade de ouvir, o vereador Elber, vereador Carlito, ouvir exatamente a questão que eu trago aqui, introdutória, em relação a esse assunto. Nós vivemos num país que a gente não sabe se a nossa Constituição, né, como tem esse cuidado constitucional, até por conta da minha formação, a gente não sabe se a nossa Constituição ela é utópica ou se ela é uma realidade. Porque se a gente parar para pensar e analisar, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Dito isso, estamos falando do princípio da igualdade. Desse jeito, não deveria... Obrigada, senhora. Desse jeito, não se necessitaria nem ter meia entrada para ninguém. Se todos são iguais perante a lei, o acesso é igual para todos. Mas foi necessário meia entrada. A meia entrada foi necessária para os estudantes. E aí eu fui estudar sobre por que a meia entrada foi necessária para o estudante. Aí eu vi lá que havia uma necessidade não só orçamentária, mas havia uma necessidade de complementação cultural que a sala de aula poderia não dar. Então, seria uma extensão da questão da cultura, ser levado assim o aluno para os teatros, para os eventos culturais. Então, não era só uma questão orçamentária, porque o estudante ainda não tinha profissão, era muito justo. Mas aí a gente vê já que o princípio da igualdade, ele já começa a ser flexibilizado. E depois outras categorias. O professor, a mesma coisa. O professor, a mesma coisa. É uma extensão da sala de aula para o professor. Ele necessita realmente, nesses ambientes, para que ele passe dentro da sala de aula mais um conteúdo muito mais forte para os seus alunos. Bom, dito isso, a nossa Constituição, embora traga o princípio da igualdade, é desigual. Por quê? Para uns, sim, e para outros, não. Mas é a especificidade. É por isso que aqui eu trago a explicação de muitos que ainda não conseguia compreender. Então, se vai abrir o precedente para radialistas, jornalistas, vai ter que se abrir para todo mundo. Para os domésticos, para os garis, para os agentes de saúde. Mas eu estou tratando de especificidade. Eu estou dizendo que os radialistas, jornalistas, eles que ganham muito mal nesse país por causa da desigualdade, embora o princípio seja de igualdade, eles não têm acesso a esses lugares que eles ajudam a construir. Ou seja, não é aleatório. Não é aleatório, é que eles divulgam o evento e eles levam essa divulgação e faz com que o evento dê certo. É a especificidade. Daí não entrar outras categorias, não que elas não mereçam. Elas merecem. Aliás, volto a repetir, se existisse o princípio da igualdade, ninguém precisaria de meia entrada. É exatamente assim. Não sei por que tanta polêmica. Aí o que diz o projeto? O projeto diz o seguinte, que essas categorias já ditas aqui terão direito à meia entrada exatamente pela questão cultural. Eles divulgam, eles levam e não participam. Aí me perguntaram, e mais, respeitando os 40%, não vai aumentar nada. Vai estar dentro dos 40% da lei federal. E mais, somente os sindicalizados enxugou mais ainda. Enxugou mais ainda. Então, não tem essa preocupação com a questão do prejuízo que vai ser gerado. Até porque, senhores, eu quero dizer o seguinte, enquanto não houver essa valorização dessas classes, aí me perguntaram o seguinte, vereador Américo, vereadora, quem é que vai pagar meia entrada, a outra meia entrada? Os 50% da gratuidade, quem vai pagar? Aí eu pergunto, quem paga as cortesias, que são inúmeras,
quem paga as cortesias, que aí é 100% de gratuidade. E é gratuidade para quem pode pagar, vereador Bigode.